polêmica, pessoal. Com 27 milhões de pessoas em situação de miséria no país, com poucas condições de se alimentar segundo dados oficiais da FGV, a deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, tomou uma atitude polêmica na prerrogativa do seu cargo. Apresentou um projeto de lei que, em suma, descriminaliza o furto de alimentos. O projeto de lei 4540 de 2021, recém-protocolado na mesa da Câmara dos Deputados, prevê alteração do Código Penal e a descriminalização no ato do furto de alimentos por fome. O novo texto do artigo 155 apresentado prevê os termos furto por necessidade e furto insignificante, com punição leve, apenas de multas a depender do caso. Hoje, pela lei, o furto ou roubo de alimentos é passível de punição criminal em casos pequenos e corriqueiros. Se comprovada extrema necessidade de alimentação, cabe ao juiz sentenciar ou não pena leve ou perdão. Até no STF há ministros que já sentenciaram a insignificância de ocorrências similares. Caso recente que a gente tem relacionado a esse tema é do Nunes Marques, que manteve a condenação de uma mulher de Minas Gerais que furtou um pouco de chocolate. E aí, professor Vila, o que você acha? É uma medida que vai ao encontro do que existe em outros lugares do mundo. E o Brasil vive uma situação de crise muito clara, muito forte. E aí a questão é uma alteração que se acompanha com a história, né? O artigo 155 passa a ter os termos furto por necessidade e furto insignificante. Mas cuidado, não há liberação. Ela é uma punição leve ou multa, a depender do caso concreto. E a decisão ficaria a cargo do juiz. Então, não há uma liberação, né? Furte o que quiser até um X valor. No caso da Califórnia, me parece, se eu não estou enganado, em torno de 990 e tantos dólares, perto de $1.000, né? É considerado, então, insignificante. No Brasil não há essa ideia de valor, mas sim há quanto à punição leve, apenas de multa, a depender do caso concreto. Então não há uma liberação. O projeto da PL, aquele 4540 que você mencionou, já está protocolado e agora vem os debates aí para ouvir a sociedade, que na verdade é a que termina influenciando na construção das leis. Rapidamente, com sim ou não, a favor ou contra o projeto? A favor do projeto, porque é um projeto. Não estamos falando de lei ainda, Victor. Estamos falando de um projeto e estamos falando de um debate democrático em uma sociedade de Estado democrático de direito. Vou fazer isso com todos, sim ou não, tá? Vou deixar registrado isso. Paulo Vergueiro, aqui tá falando que talvez punição por multa. Se está roubando comida, vai ter dinheiro para pagar multa? Bom, antes que você pergunte sim ou não, não ao quadrado. Não é? Não, absolutamente não. Acho que a nobre deputada deveria gastar o seu tempo buscando criar soluções e mecanismos para que o governo e as instituições públicas assumam esse papel de suprir a necessidade quando efetivamente comprovadas. Como eu não sou político, não estou vinculado a partido político nenhum, eu fico absolutamente à vontade para dizer que entre a pobreza, a necessidade e a falta de iniciativa e de vontade de fazer é muito grande. Existem pessoas que passam necessidade, você quer dar alguma coisa para ela, ela quer trocar por serviço, ela não quer dado. Não é? Tem gente que vai para o semáforo pedir, tem gente que busca, eu lavo seu carro, eu faço a sua grama, eu pinto sua casa, eu faço qualquer negócio, ele troca por serviço. Então nós temos gente passando necessidade, ponto, e nós temos gente que se aproveita da necessidade. Os municípios, o Estado e a União têm recursos e têm instrumentos institucionais para cadastrar e suprir essas pessoas. Quando você libera alguma coisa, você está liberando muito mais que isso. Primeiro, pela subjetividade. O que é roubar pela necessidade? Qual que é a necessidade? Se a gente for ver lá a necessidade do Braga Neto, seria roubar o quê? Filé mignon, camarão, salmão, é a necessidade dele. Poderia ser isso, né? Agora, a necessidade de quem está efetivamente
efetivamente passando fome na rua poderia ser o Serviço de Assistência Social do município, do Estado e da União, e não institucionalizar o roubo. Essa é a diferença do comportamento. Nós temos que dar vara para pescar e não ficar dando peixe. Nós temos que buscar um emprego e não auxílio emergencial. Nós temos que dar condições do cara entrar na escola. Nós temos que dar condições do cara trabalhar e não ficar suprindo dessa forma demagoga essas necessidades. Não que muita gente não mereça respeito, merece sim. Eu vou passar para a Pâmela, vou passar primeiro para a Pâmela e depois eu passo para o professor Villa-Lobos novamente. Vai lá, Pâmela. Então, gente, vota aí pra gente ver o que vocês pensam. Eu, no meu caso, né, eu sou totalmente contra, por duas situações. Primeiro, no Brasil a gente já tem a figura do furto famérico, né? Que é o furto quando a pessoa, né, acaba pegando coisas aí para alimentação, enfim. Só que o que acontece? A gente sabe que uma pessoa é necessitada, por exemplo, se ela for até um CRAS, se ela pedir uma ajuda, ela tem esse suporte, né? Então, o que acontece? Eu acho que as pessoas que acabam entrando em locais para furtar, elas acabam furtando outras coisas que não é nem tanto assim a sua necessidade, né? A gente sabe disso. Agora, sobre o que o professor Villa falou, na verdade, essa polêmica aí não foi nem descriminalização, foi tornar uma contravenção penal o furto de alimentos, foi na Flórida. E o que está acontecendo na Flórida? Então, esse é o segundo ponto aí que eu sou contra. Tem muitas lojas fechando de tanto furto que elas estão sofrendo. Porque tá complicado de sobreviver com tamanho furto. Porque os funcionários da loja não podem fazer nada, só quem pode fazer é a polícia, é uma contravenção penal. Então, acaba caindo naquilo que a gente falou, acho que foi essa semana, né? O crime compensa. Né? Como fica algo muito brando, compensa. Então, tem muita loja por lá, mercadinho, enfim, fechando. E isso acaba prejudicando a população, porque você não ter ali uma estrutura perto da sua casa para fazer uma compra, alguma coisa assim, é péssimo. Então, assim, na minha opinião, o projeto de lei é absurdo, né? Querer chover no molhado, eu acho que ela mais quer aparecer, porque a gente tem a figura do furto famérico. E, na minha opinião, enquanto existir pessoas, como, por exemplo, a gente para no sinal e vê um rapaz vestido de garçom com uma bandejinha na mão, vendendo aguinha gelada no carro, para ganhar o seu dinheirinho honestamente e não tá ali roubando porque quer o tênis tal, não tá ali roubando porque quer comer carne tal, ele tá lá trabalhando, se esforçando, é gente vendendo bombom, é gente se virando. Então, essas pessoas que mereciam a nossa admiração e políticas públicas de ajuda, de empreendedorismo, e não a gente ficar aí querendo legalizar criminalidade. Exatamente. Maravilha, o professor Villa-Lobos quer falar também. Pode falar. Essa questão de descriminalizar, a gente tem que ver ela num contexto mais amplo. E o caso da droga, ou aquele usuário. Então, se tem tratamento especial, há situações que a aplicação, o direito penal é a última razão, é a última rádio. Ou seja, é o instrumento mais forte que tem um Estado para conduzir dentro de determinados valores e princípios a sociedade. Então, quando colocamos esse poder, essa força e levamos alguém no xadrez ou para ver o seu quadrado, a gente tem que ter uma gradação. O que estamos discutindo é uma sociedade que toda vez tem como única alternativa a prisão. Quais são as medidas alternativas? Que outras opções temos? Não há, no caso do projeto da deputada do PSOL, uma ideia de dizer fica livre, que o crime compensa. O que está se discutindo é que há possibilidade de outras formas de fazer o direito penal. Essa é a discussão mais forte, que é o caso da droga, que é o caso da discriminação da maconha. É nesse nível que está se discutindo. Então, quando toma um caso como este, é necessário vê-lo num contexto maior de uma política de Estado em relação ao direito penal.